Quando o Covid se tornou uma pandemia global, o mundo se viu diante de um desafio difícil de mensurar naquele momento. Por meses, o comércio internacional foi paralisado, afetando indústrias que dependiam de peças baratas feitas na China. O país mais populoso do mundo produz quase todo o produto manufaturado, mas depende de países agrícolas para alimentar quase 1,5 bilhão de pessoas, 5 vezes a população do Brasil. Controlado o surto, a China precisou repor estoques de carne, trigo, milho e acabou encarecendo a comida por aqui. Apesar de sermos produtores, o preço é cotado em dólar. E o pior, começou a faltar arroz, pois a produção foi vendida antes do plantio. E o atual governo não se preocupou em manter a Conab, para manter o estoque de alimentos em caso de crise e segurar os preços. Até 2019, 27 dos 92 armazéns foram fechados. O agronegócio tem como finalidade o lucro, por isso o produtor vende para quem paga mais. E com o real desvalorizado, nosso produto ficou barato para quem compra em dólar. Foi aí que eu descobri que quem realmente coloca comida na mesa de 70% dos brasileiros são os pequenos agricultores. As grandes fazendas praticam a monocultura desde os tempos do Brasil colônia. Um dia foi a cana-de-açúcar e o café, hoje é a soja e a carne. Para não perder a produção, o agrobusiness prefere garantir o controle de pragas e doenças com veneno. Por isso, o governo está batendo recordes de liberação de pesticidas que são proibidos em outros países. E como o trabalho é mecanizado, não gera tanto emprego. Quando eu era pequena, passou na TV o especial Morte e Vida Severina, adaptado do livro de João Cabral de Melo Neto, sobre a migração nordestina. Nunca esqueci a cara da Tânia Alves, que depois ficou famosa no papel de Maria Bonita, cantando no enterro de um lavrador a música de Chico Buarque. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe deste latifúndio. E eu ficava matutando que raio seria esse tal de latifúndio. É considerado um latifúndio uma área de mais de 10 mil hectares, equivalente a 100 quilômetros quadrados ou o tamanho de Vitória, capital do Espírito Santo. Mas no Brasil, existem fazendas de tamanhos de países. A maior delas tem 252 mil hectares, o tamanho da Inglaterra. A fazenda Nova Piratininga, em Goiás, tem 135 mil hectares, o tamanho de Portugal. E a fazenda Roncador, no Mato Grosso, tem 153 mil hectares. Esta discrepância na divisão de terras no Brasil começou lá na época das capitanias hereditárias. A coroa portuguesa dividiu o país em 14 imensas glebas e doou a nobres e mercantilistas para fazerem benfeitorias. Como o próprio nome diz, passava de pai para filho. Mas nem todas prosperaram, como a de Pernambuco, onde se planta cana até hoje. Como eram porções gigantescas de terras, foi preciso desmembrá-las em seis-marias, comuns na Idade Média, que originou os atuais latifúndios, próprio de países subdesenvolvidos. Falar em reforma agrária virou um tabu por ser associado a países comunistas, mas poucos sabem que um dos modelos de maior sucesso foi justamente na pátria do capitalismo, os Estados Unidos. Durante a Guerra de Secessão, entre os estados do norte que lutavam pela abolição da escravatura e do sul que queriam mantê-la, o presidente Abraham Lincoln conseguiu finalmente aprovar, em 1862, a Lei Fazenda Rural, que cedia 65 hectares a cada agricultor com mais de 21 anos, para fazer a terra produzir. Ao final de 5 anos, era emitida a escritura. A medida só se tornou realidade porque o sul escravagista estava perdendo a guerra. Os escravocratas já tinham barrado a lei 2 vezes no Congresso e Senado. Ou seja, sem reforma agrária, os Estados Unidos nunca teriam se tornado uma potência. Afinal, a quem interessa uma grande massa de gente miserável sem poder aquisitivo? Dividir a terra promove não só a justiça social, como fortalece a economia. Ao contrário dos bilionários, que enriquecem na base da sonegação de impostos, especulação na bolsa e evasão de divisas. No Brasil,
A decisão do presidente João Goulart de fazer uma reforma agrária bem mais tímida do que a norte-americana enfureceu os latifundiários e provocou o golpe militar de 1964. Apenas 18 dias após a publicação da medida, que desapropriava as margens de rodovias e ferrovias, e o presidente teve que fugir para o Uruguai. A ideia era conceder 15 hectares para cada família e assentar em áreas próximas às vias terrestres para fornecer infraestrutura como luz elétrica e água encanada. Em vez de reforma agrária, os militares criaram o Estatuto da Terra, que tinha 2 objetivos: distribuir a terra e modernizar a agricultura. Mas a distribuição de terra ainda é um sonho, já que, segundo o Censo Agrário de 2017, cerca de 4 milhões de sítios, que representam 80% das propriedades agrícolas, ocupam a mesma área de 2.400 latifúndios com mais de 100 quilômetros quadrados. Traduzindo, 2% dos proprietários de terras ocupa metade do território nacional. O Estatuto da Terra foi substituído em 1985 pelo Plano Nacional de Reforma Agrária e, em 1993, pela Lei Agrária, que estabelece ser passível de desapropriação toda a terra pública ou privada que não estiver cumprindo sua função social, seja produzindo alimentos ou preservando reservas ecológicas. Mas ela nunca foi cumprida de fato, porque a maioria dos latifundiários financiam campanhas políticas de deputados, vereadores, prefeitos e governantes. Dados do IBGE demonstram que, apesar de sermos o 3º país em produção de alimentos, o Brasil tem 10 milhões de habitantes passando fome. De acordo com a nova pesquisa, 10,3 milhões de brasileiros passavam fome durante o levantamento. 7,7 milhões vivem em áreas urbanas, enquanto 2,6 milhões estão em áreas rurais. Somos o primeiro produtor e exportador de suco de laranja em todo o mundo, o segundo produtor e o primeiro exportador mundial de açúcar, o segundo produtor e o primeiro exportador mundial de carne bovina. Por que, produzindo tanta comida e tendo tanta comida para exportar, nós vemos tantos brasileiros com fome? 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar. Já o famoso agronegócio, que corresponde aos grandes produtores e é responsável por boa parte do PIB brasileiro, tem representantes em vários níveis da política, ele é principalmente destinado à exportação. O irônico disso tudo é que, em meio ao desabastecimento crescente e aumento de preços, são os agricultores do Movimento Sem Terra que estão doando alimentos livres de veneno para comunidades de periferia, moradores de rua, associações de catadores, asilos e hospitais. Queremos dividir essa maravilha que está aqui. Vamos dividir, não sei aonde ainda, em qual instituição aqui no Castro, mas é um privilégio muito grande, por um momento ser muito crítico agora, né? Até setembro, mais de 3.000 toneladas de legumes, cereais, frutas e laticínios produzidos nas cooperativas dos assentamentos foram doados na forma de sacolões ou marmitas. A ideia de ajudar trabalhadores informais da cidade que ficaram sem renda por causa da paralisação da economia surgiu quando as lideranças do MST se tocaram que o que faltava na cidade, o campo tinha em abundância. Então foi criado um programa simultâneo de doações em 17 de abril, Dia Internacional da Luta Camponesa. Foi nesta data que 21 roceiros foram assassinados pela PM do Pará em Eldorado dos Carajás, em 1996. Os 2 comandantes da PM foram presos, mas cumprem pena em casa. Bolsonaro quis dar indulto aos assassinos, mas por se tratar de crime hediondo não foi possível. O MST foi criado no início dos anos 80 dentro das comunidades de base da Igreja Católica, que na época centrou a campanha da fraternidade no tema do êxodo rural e miséria nas periferias. Tudo para lembrar o governo de cumprir a lei da reforma agrária, que a maioria desconhece e acaba sendo influenciada pelas reportagens televisivas negativas de emissoras cujos donos são ruralistas. O caso mais recente foi da ação policial no assentamento de Campo do Meio, em Minas Gerais. Há 22 anos, 450 famílias vivem da agricultura e nos últimos 10 se consolidaram a produzir o café orgânico Guaí. No local havia uma usina que foi à falência em 1996. Em agosto, no auge da pandemia, a Justiça autorizou a reintegração de posse e expulsão das famílias. Mas as TVs não mostraram o povo desesperado tentando salvar os livros da escola
que o trator passou por cima. Bolsonaro, inclusive, quer criminalizar o movimento. Hoje existem 350 mil famílias morando em 120 mil ocupações, muitos esperando há mais de 10 anos pela legalização da posse, como Jocely Borges, que se tornou um símbolo do movimento ao ser retratado aos 6 anos pelo fotógrafo Sebastião Salgado. Mais de 1 milhão de pessoas já foram assentadas em experiências cooperativadas bem-sucedidas, como a Cooper Oeste, em Santa Catarina, que comercializa laticínios da marca Terra Viva. A ideia é ser autossuficiente, vender a produção em feiras e atuar de forma colaborativa. Por isso, nunca faltou álcool gel, que é produzido pela cooperativa Copave do Paraná. As crianças nunca ficaram sem educação dentro dos assentamentos, que foi elaborado ao longo de décadas de modo a valorizar a vida em comunidade e fixar o homem no campo. Ao todo, são 2.000 escolas dentro dos assentamentos, sendo a Florestan Fernandes, em São Paulo, a mais emblemática. A escola foi construída em regime de mutirão, com blocos criados pelos próprios voluntários e não requer reboco e tem baixo custo. Nessa escola é fornecida formação em agronomia agroecológica. A autonomia no manejo sustentável possibilitou que 15 assentamentos do Rio Grande do Sul produzissem 27 mil toneladas de arroz orgânico por ano, que são exportados para países como Estados Unidos, Espanha e Nova Zelândia. No início do ano, o economista Eduardo Moreira sugeriu criar uma linha de financiamento mais barato, o FinaPop, para aumentar a produção orgânica através da construção de uma usina de beneficiamento, que deve ficar pronta no ano que vem. O método de cultivo do MST já foi, inclusive, reconhecido internacionalmente. O curta O que é Agroecologia, dos paranaenses Rafael Forceto e Kiane Assis, venceu o concurso global de vídeos da juventude sobre mudanças climáticas e foi exibido na ONU. No filme, eles mostram como o assentamento contestado do Paraná produz sem agrotóxico, sem desmatar, nem contaminar nem a água, nem o solo, nem o agricultor. Uma baita lição em tempos de processo acelerado de destruição das florestas. Então, eu acho que não dá mais para a gente produzir comida às custas de desmatamento e queimadas na floresta, às custas de assassinato dos povos indígenas, quilombolas, tradicionais. Não dá mais para a gente produzir comida às custas da concentração de terra, do envenenamento da terra e da água e da desigualdade da fome no campo. Eu acho que a alimentação ela é uma grande ferramenta de transformação, né? Uma ferramenta de transformação política, econômica, social, ambiental, cultural, nutricional. Hoje já se sabe que a gente produz alimento para alimentar quase 10 bilhões de pessoas, somos quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta e ainda temos mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Então, algo está muito errado e a gente sabe que o grande problema nisso tudo é porque o processo de produção e distribuição de alimentos ainda está muito concentrado, ainda está na mão de poucas pessoas muito poderosas, muito ricas. Enquanto essa for a norma, muita gente vai continuar passando fome. A gente precisa de uma reforma agrária e uma descentralização do acesso à terra urgente para que isso seja possível. A única forma de democratizar a alimentação saudável é democratizando o acesso à terra.